Fala, empresário, tudo bem com você? Eu sou o Raul, CEO da Humens, e eu estou aqui com a Núbia Terra Colim. A Núbia é uma amiga de longa data e ela tem uma larga experiência com direito empresarial e também ela nos atende aí nas nossas demandas quando a gente precisa, e atualmente ela está trabalhando na Pros Inteligência Financeira. Eu vou deixar embaixo ali os contatos. Eles fazem terceirização de serviços administrativos, financeiros, então se você precisar dos serviços deles, vai ter o link embaixo para você entrar em contato com eles. Mas hoje o nosso bate-papo é sobre a questão do trabalho remoto e a parte legal disso tudo. A gente sabe que com essa questão de ter que mandar todo mundo trabalhar de casa, muitos empresários ficam receosos porque a gente quer que tudo continue funcionando normalmente, a gente quer que o colaborador vá lá e continue trabalhando como se nada tivesse acontecido, com a diferença que ele está em casa, mas a gente sabe que uma ou outra coisa precisa ter alguns cuidados, né? E é sobre isso que a gente quer falar, os cuidados que o empresário precisa ter ao mandar o colaborador para casa. Núbia, eu queria entender um empresário que simplesmente mandou os funcionários para casa. E qual a implicação disso? Vamos pensar primeiro ali pela questão de local de trabalho, né? Eu contratei a pessoa para trabalhar no escritório e aí de repente eu falo para ela, agora você tem que trabalhar em casa. Muda alguma coisa? O que eu preciso ter de cuidado para fazer isso? Como é que funciona isso? Tá, então, Raul, na verdade, assim, é importante a gente ter em mente que a política de home office é uma flexibilização do contrato de trabalho. Então, nesse sentido, é importante a gente analisar como se deu essa flexibilização. Então, ela pode se dar de duas maneiras. Uma é por uma iniciativa, como você disse, de redução de custos da empresa, né, por exemplo. Então, ela resolve, por conta do próprio empresário, encaminhar todos os colaboradores para casa. Nesse caso, como a gente sabe, o colaborador ele não é responsável pelo custo do negócio. Sim. Dessa forma, o que seria o ideal? É que o empresário arque com todos os custos que o colaborador vai precisar em casa, ou seja, notebook, em alguns casos internet, telefone, enfim, tudo isso precisa ser avaliado, né? Dependendo do serviço que vai ser realizado em casa. Mas isso pode ser um acordo entre o colaborador e o empresário ou existe uma determinação nesse sentido? Então, nesse cenário, eu entendo que, por força da condição financeira da empresa, ela impôs aos funcionários a realização do trabalho home office. Num outro cenário em que você dá opção ao empregado de trabalhar no home office, daí a empresa não precisa arcar com esses custos. Porque a empresa ela mantém a sede, ela mantém a estrutura física dela, ela dá as condições para o funcionário trabalhar dentro da empresa, porém ele, por opção, decidiu ir trabalhar em casa. Né? Entendi. Aí então a gente viu dois cenários. Um cenário, a empresa quer reduzir custos, e outro cenário, a empresa só quer dar uma liberdade. Isso. Mas eu acho que a gente está num terceiro cenário agora, né? Que é um cenário que simplesmente não é para as pessoas ficarem vindo para o escritório. Uhum. E então não é nem necessariamente uma questão de redução de custo para a empresa e também não é uma questão de dar liberdade. A questão é, cara, não é seguro, ou sei lá, ou existe uma recomendação para você não vir até o escritório, para a gente não ter essa aglomeração de pessoas. E agora? E nessa situação, como é que fica? Então, diante desse estado de calamidade que foi decretado pelo governo federal, algumas formalidades elas foram dispensadas. Então, nesse sentido, não é necessário, por exemplo, fazer um aditivo contratual, como é o caso da adoção do home office, independente da situação que for, né, seja por opção ou por crise financeira. Então, no cenário hoje, você não precisa fazer um aditivo contratual para poder oferecer essa possibilidade ao empregado. E daí, em relação à utilização de todo o mecanismo de trabalho em casa, notebook e tal, o que nós temos orientado é, se a empresa tem condições de fornecer os materiais, ok, né? Se o empregado tem condições de trabalhar em casa
sem a empresa oferecer todo esse material, também não tem nenhum problema, né? Então, todo esse rigor envolvendo a necessidade ou não do que precisa ser disponibilizado ao empregado, ele foi reduzido drasticamente em virtude dessa exceção que a gente tem vivido hoje. Então, é uma situação de exceção. De exceção. Uhum. Então, algumas coisas que estão valendo agora podem não valer daqui a um tempo. Exatamente. Quando passar tudo isso aí. Exato. Legal. Porque o que eu vejo é que algumas empresas nunca pensaram em trabalhar com os colaboradores remotos e agora vê que o negócio funciona, né? Sim. A gente tem ferramentas, tem mecanismos. A própria a Yumis é uma ferramenta que auxilia muito isso e a gente tem visto isso na prática com o nosso pessoal. E tem também ferramentas de vídeo, né? Fazer videoconferência. Tem várias aí que estão aparecendo bastante agora. E ver que existe essa possibilidade. E aí, se terminando essa fase, o empresário quiser manter, aí ele vai ter que adequar contrato de trabalho, Exatamente. Vai ter que adequar equipamento. Porque o home office, como está previsto na CLT, no artigo 75 em diante, dos requisitos dele é justamente esse, é que tudo seja formalizado por aditivo contratual com o empregado. Então, como se dará, como o trabalho vai se dar, quais os serviços que ele vai prestar, qual o horário, se eu vou ter condições de fornecer um software que vai controlar a entrada, saída do programa ou não, se eu vou ter condições de mensurar a atividade dele ou não, toda essa política, inclusive as relativas à medida de segurança do trabalho, ergonomia. Tudo. Eu preciso deixar muito claro, ter uma comunicação muito eficiente com o empregado nesse sentido. Tá. Você citou a questão de controlar o horário de entrada. Já quero entrar nesse assunto, só que antes de entrar nesse assunto, essa questão então do empresário se responsabilizar pela ergonomia, se o cara está trabalhando na cadeira da cozinha, num banquinho, ou se o cara está trabalhando numa super mega cadeira, nessa situação agora o empresário não precisa se preocupar tanto, ele pode só aconselhar, esteja num lugar legal aí, cuidado com a tua postura e tá bom. Exatamente. Por enquanto sim, mas aí depois quem quiser manter vai ter que prestar mais atenção aí. Posteriormente a gente pode de repente fazer um vídeo sobre isso e falar um passo a passo aí para adequar. Mas então a questão de horário. O colaborador vinha para o escritório, batia o ponto, na hora do almoço batia o ponto, na hora de sair batia o ponto e eu sei que muitos empresários, meus amigos e a gente mesmo, acaba controlando o ponto mais por uma questão de proteção da empresa até, porque só para o cara não dizer que estava ali trabalhando mais tempo do que realmente estava, tal, é mais por uma questão de formalidade exigida pela lei. E daí agora o cara vai para casa, não tem lá um relógio ponto, ou às vezes até tem um mecanismo diferente, sei lá, você vai controlar numa planilha, o que vai fazer. Pode ter essa flexibilização momentânea ou isso é perigoso? Sim, então nesse momento, daí, né, vale a gente ressaltar, nesse momento em que está vigente esse decreto, é permitido sim essa flexibilização, até porque a empresa não teve tempo hábil para poder fornecer um software que pudesse controlar os horários do funcionário, enfim, ou mesmo limitar as atividades, né, delimitar ali as atividades que ele tem que entregar, prazos, enfim. Então nesse momento sim está valendo essa flexibilização. Mas eu gostaria só de esclarecer que, numa situação normal de home office, o empregador ele tem duas opções. Uma é de fornecer esse sistema que vai controlar, e daí hoje a gente tem uma série de softwares nesse sentido, bem acessíveis e tudo mais. E outra possibilidade nesse aditivo contratual que eu mencionei anteriormente, prever ali quais as tarefas que ele tem que cumprir, os prazos que ele tem que cumprir, e isso independe de horário. Então, se eu faço essa determinação da condição ali, da tarefa que ele vai fazer, né, mensurar através de atividades, eu não tenho necessidade de pagar adicional noturno, horas extras, enfim. Nesse cenário, onde eu delimito somente atividade e prazos que ele vai me entregar. Agora,
Uma coisa importante isso não interfere nas questões, por exemplo, relativa a um funcionário que fica sob aviso. O sobreaviso, trabalhando à distância ou não, de forma remota ou não, ele deve ser pago. Então, isso é aqueles casos que eu deixo o funcionário em alerta, para que quando a empresa precisa, independente do horário do momento, eu vou lá, peça uma atividade e ele realiza. Aí o cara fica com o celular da empresa, tem essas coisas exatamente. Aí nesse caso, o sobreaviso deve ser... Se hoje, por exemplo, alguém estiver com o celular da empresa e não for uma pessoa que normalmente fica de sobreaviso, às vezes a indicação chega no final do expediente e desliga o celular, né? Exatamente. Então, WhatsApp, telefone, tudo isso precisa ter um momento de ligar e desligar, né? Para não ser caracterizado ali. Isso mesmo nessa fase, né? Levou porque agora, antes atendia o WhatsApp da empresa no escritório, agora está atendendo o WhatsApp da empresa em casa. Então, terminou o expediente, desliga ou deixa num modo avião, alguma coisa assim. Isso. E no outro dia liga e está tudo certo. Isso é um ponto importante também da gente ressaltar que a hora sobre aviso vale inclusive para essa fase que nós estamos vivendo. Então, se você deixa o seu funcionário falando, a qualquer momento eu posso te ligar, a qualquer momento eu posso falar, tudo isso pode ser caracterizado como hora sobre aviso, né? E isso tem que ser pago ao funcionário. Entendi. Se quiser, por exemplo, vou dar férias para todo mundo agora, de uma hora para outra e deixar, mas se eu precisar eu te aviso, aí não é férias. Não, não é férias, não é férias. Legal. Depois a gente fala, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre férias e sobre essas coisas. Você comentou alguma coisa sobre adicional noturno. Numa situação normal, ele tem a rotina dele, trabalha das 8h30 até meio-dia ali, no horário normal, e depois à tarde. E agora chega em casa, os filhos estão sem aulas, então ele não consegue manter a mesma rotina porque não existe a mesma rotina. Então ele vai se adaptar à rotina conforme ele consegue fazer em casa, conforme é possível. Só que aí eu não controlo, se eu combinei com o cara de fazer 8 horas por dia, eu não tenho como controlar quais 8 horas. Eu recomendo que ele faça em horário comercial, mas pode ser que não seja possível, pode ser que de manhã meus filhos eu preciso dar atenção para eles a manhã inteira, de tarde eu consigo que eles durmam, que eles vejam um filme, alguma coisa, eu consigo trabalhar e à noite eu consigo trabalhar. Aí, como é que funciona, né? Porque se o cara ele trabalha à noite, por exemplo, agora nessa fase, bateu o ponto ali, da forma como for, registrou que ele estava trabalhando ali das 9 da noite até 1 da manhã. Tem que pagar adicional noturno por causa disso? Sendo que eu não impus esse horário para ele? Então, por isso é importante nessa fase a gente manter uma comunicação bem clara e contínua com os funcionários. Por quê? Se você estabeleceu que eles estão em casa e você encaminhou lá, que seja uma planilha de Excel para ele poder preencher os horários que ele começou e encerrou as atividades dele, você está sujeito a esse tipo de situação. Então, se ele de fato ele colocou que ele entrou às 8, saiu às 18 e depois de noite ele entrou novamente, daí você tem que pagar o adicional noturno. Por isso que é legal as empresas especificarem bem a comunicação com o funcionário, porque se você colocou lá que na verdade ele precisa fazer algumas atividades nesse tempo e daí não colocando um prazo, né, limitando um prazo, aí depende, se ele fizer à noite, se ele fizer de dia, escolhe. Mas se for horário, mesmo eu não determinando. Só que houve uma determinação da empresa para registrar o horário. Se pediu para registrar o horário, ele registrou que ele trabalhou às 8 horas e depois de noite ele voltou lá e trabalhou, mesmo assim tem que pagar o adicional noturno. Olha só. E tem mais uma complicação também, o intervalo interjornada, né? Que hoje, se eu não me engano, são 11 horas interjornadas o padrão? 11 horas. Então aí, se ele consegue trabalhar bem de manhã e à noite, porque os filhos à tarde ele precisa dar atenção para os filhos, a gente tem um problema, porque ele vai trabalhar das 6 até a meia-noite e depois das 8... Isso. Nesse cenário que o empresário solicitou ao funcionário que registre a jornada, sim, ele é um pouco complicado.
E por isso é o que a gente, o que a gente tem recomendado para os empresários, para os nossos clientes, é nesse sentido, assim. O ideal é só que você mencione ao funcionário aquilo que ele deve entregar, como ele deve entregar, deixando para ele escolher, enfim, a hora que ele vai conseguir cumprir com aquelas atividades. Outra opção é a empresa manter uma comunicação com o funcionário no sentido de deixar claro que está proibido qualquer tipo de realização de horas extras ou que o trabalho seja exercido à noite, fora do horário do expediente. Então, é essa comunicação clara com o funcionário que é válida aqui. Tá. Por mais que ele faça, a empresa tem como provar que ele está agindo fora do recomendado, fora do padrão da empresa, entendeu? Isso. O fato de eu pagar essas horas não quer dizer que eu esteja anuindo com aquela situação, exatamente. Então, ele trabalhou de manhã e à noite, mas eu disse que era para trabalhar de manhã e à tarde, e ele trabalhou de manhã à noite, eu vou pagar ele do mesmo jeito, eu não vou descontar a tarde que ele não trabalhou e tá tudo bem, né? Isso. Desde que a regra da empresa... E aí, alguma questão de formalização disso também, né? Porque eu não consigo chamar a minha equipe de volta agora, venham aqui, vocês precisam assinar aqui essas novas regrinhas, pessoal, venham todos trabalhar aqui, que vão... Eu não consigo fazer isso. Um e-mail que eu mande para todo mundo, ou de alguma forma que eu mande isso, as nossas regras, né? Mande isso de forma escrita para eles, isso já vale. Sim, nesse momento sim, já nesse vale momento. já vale por claro. E-mail, já vale por e-mail, já vale por uma videoconferência, ou se a empresa tiver intranet, por exemplo, que deixe disponível as regras ali na intranet, tudo legal. Nesse sentido. Isso é bom. Então dá para usar Yumis, dá para usar intranet, dá para usar Yumis também para fazer isso, que é bem melhor. Então vamos seguir esse caminho, vamos seguir essa direção aí. Isso é muito bom. E vale também para outras coisas que eu precise de assinatura do funcionário. Eu preciso que o funcionário diga que recebeu o olerite, por exemplo, agora. Que são documentos que o funcionário sempre assinou, né? Em papel. Uhum. E como é que fica esse tipo de formalização agora? Então, a questão do olerite, ela, por exemplo, do recebimento, sim, é válido a empresa ter como comprovante por e-mail, né? O fato é a gente comprovar que ele recebeu. Isso é que é importante. E daí tem outras formalidades que, infelizmente, essas sim requerem a pessoalidade do ato, né? Como o caso, por exemplo, da rescisão do contrato de trabalho. Isso, infelizmente, a gente não tem como fazer à distância. A rescisão de trabalho não pode se dar por e-mail, ou por telefone, ou por um AR, né? Enfim, ela tem que ser pessoal. E, Núbia, mais uma dúvida que eu tenho é com relação aos estagiários. A gente sabe que as regras para estágios são bem diferentes da CLT. Eu percebo que é muito mais travado, né? A flexibilização é quase zero. Como é que fica os estágios nesse período? Posso fazer estágio home office? Posso flexibilizar os horários deles? Como é que funciona isso? Nem a CLT, nem a própria medida provisória, tampouco a lei do estágio prevê esse tipo de situação, né? Porém, a gente tem que ter em mente assim, que o contrato de estágio, na verdade, ele é destinado para a aprendizagem acadêmica do estudante, né? Então, é uma aplicação daquilo que ele tem aprendido em sala de aula. Essa aplicação, essa prática de aprendizagem, ela pode se dar à distância, por que não? Né? A única coisa que eu preciso deixar muito claro é a necessidade do supervisor manter um contato constante com o estudante. Tá. No sentido de entender se ele tem alguma dificuldade em relação à atividade, se ele tem alguma dúvida, de esclarecer pontos, ou seja, a supervisão ela precisa continuar ocorrendo, mesmo que por telefone, por videoconferência e tudo mais. Mas ela tem que ser mais constante do que um empregado normal, por exemplo. Que teoricamente se vira sozinho. Exatamente, afinal é justamente isso, o cenário de aprendizagem. Então você não pode simplesmente mandar
mandar uma atividade para ele e deixar que ele faça, não. Então tem que ter esse contato constante. Em decorrência dessa calamidade pública que foi decretada, o próprio Tribunal Superior do Trabalho entendeu a validade do trabalho à distância do estagiário. Então todas as empresas não precisam se preocupar, podem deixar os estagiários trabalhando em casa com essa supervisão constante, não tem nenhum problema. Num dia a dia normal, existem alguns cuidados que têm que ser tomados, né? Digamos assim, não estamos mais num cenário de calamidade pública. Como que eu lido com o estágio home office? É legal que essa possibilidade esteja prevista no aditivo do contrato de estágio, com todas as regras bem estabelecidas, inclusive nos momentos em que se darão algumas reuniões presenciais com o supervisor que são extremamente essenciais para o desenvolvimento do estudante. É só esse cuidado mesmo que precisa ter ali com o estágio. Legal, então é mais simples, na realidade essa flexibilização ela dá bastante liberdade para que as empresas consigam manter o pessoal todo trabalhando, manter a empresa funcionando nesse período. Tem mais alguma dica que você dá para o empresário que nunca trabalhou com a equipe home office e agora teve que trabalhar com todo mundo remoto de uma hora para outra? Tem mais alguma dica que você dá, algum cuidado, alguma coisa que ajuda a evitar problemas mais para frente aí para esse empresário? Eu gostaria de tranquilizá-los a respeito dessa prática de home office, porque hoje, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho adotam essas medidas com os próprios colaboradores. Então, vejam, é uma medida que funciona, não tem tantos problemas como a gente imagina, né? E o ideal, como eu disse já algumas vezes, é manter uma comunicação bem eficiente com os empregados, algo transparente, o quanto possível tudo isso registrado, né, entre o empregado e o empregador, para que vocês evitem aí então qualquer risco relacionado a essa modalidade de trabalho. Legal, muito obrigado, Núbia. A gente vai continuar esse bate-papo aqui, mas vai ficar para um outro vídeo que eu vou postar aí na sequência. Se você tem dúvidas a respeito da legislação trabalhista com o trabalho remoto, coloca aí nos comentários. Quem sabe a gente consegue gravar mais um vídeo aí para responder a sua dúvida. E se você está começando com o trabalho remoto, eu recomendo muito que você utilize a Humins para organizar os seus projetos, os seus processos, para todo mundo saber o que está fazendo, para que todas as informações estejam organizadas. A gente sabe que produtividade, principalmente no trabalho remoto, ela precisa de muita organização e disponibilização da informação. Por isso que a Humins está aí para ajudar você nisso também. O que eu trago para você é confia em Deus, que é Deus quem dá a paz nesse período, é Deus quem tira todo o medo, é Deus quem pode trazer vida e salvação para você, para sua família, para sua empresa. Então confia nele nesse período e não se deixe levar, não se deixe abalar pelo medo. Legal? Nos vemos em breve. Um abraço.